Você está pronto para o Kubernetes? Seus problemas acabaram. Eu estou com a solução dos seus tormentos. Vem comigo que eu vou te mostrar como subir sua primeira aplicação direto do VS Code para Kubernetes. E para mostrar que eu estou falando a verdade, eu vou aqui mostrar para vocês como que funciona. Primeiro ponto, a gente vai entrar no Rancher Desktop. A gente já tem vídeo aqui dentro do canal explicando como que faz para baixar o Rancher Desktop, tá? Mas a ideia é a gente ter um cluster Kubernetes pronto, rodando dentro do seu Windows. A facilidade que o Rancher Desktop traz, por exemplo, é você começar já a brincar com o seu primeiro cluster de forma local, para você desenvolver suas aplicações, você fazer port forwarding e até outros recursos mais avançados. Para fazer o download, basta vir no início da tela e clicar o seu sistema operacional. No meu caso, vou fazer o download para o Windows. Clicando, o download já inicia. O meu download já foi. Eu já fiz aquele tutorial básico de avançar, instalar. E meu Rancher Desktop já está em execução. Se você olhar aqui no canto, a gente está começando o nosso cluster. Isso automaticamente vai ser feito. Você deve esperar alguns minutinhos para que tudo esteja pronto. Bacana! Alguns minutinhos depois, voltamos e o nosso Rancher Desktop já está em execução. O intuito do vídeo hoje não é mostrar isso, a gente vai agora falar sobre uma segunda ferramenta que é o Epinio. Eu vou deixar meu Rancher Desktop aqui em execução, ao mesmo tempo eu vou entrar aqui na nossa página do Epinio para mostrar um pouquinho do que ele é. Como eu comentei no início do vídeo, o Epinio é uma ferramenta open source construída pela SUSE para justamente te entregar o desenvolvimento das aplicações dentro do universo de Kubernetes. O que é legal aqui que eu queria destacar é justamente essa parte de trazer a sua aplicação do código-fonte para deployment, tudo bem? E justamente em cima do cluster Kubernetes, razão pela qual a gente está instalando Rancher Desktop dentro do nosso laboratório. E por que o Epinio facilita o nosso dia a dia? O nosso time de desenvolvimento fica focado em desenvolver suas milhares de aplicações do dia a dia e não precisa se focar em quesitos específicos do Kubernetes. Por detrás, o Epinio faz tudo isso para você. Então, o desenvolvimento das aplicações é muito mais tranquilo, muito mais rápida, ao mesmo tempo que você está utilizando componentes open source para justamente desenvolver suas aplicações sem precisar se focar em conceitos específicos do Kubernetes. E então a gente vai direto ao ponto. Aqui, como que a gente instala e usa o Epinio? Primeiro, a gente precisa de acesso de um cluster Kubernetes. A gente já resolveu isso com o nosso Rancher Desktop. Segundo passo, instalar o Session Manager se ele não estiver presente. Graças ao Rancher Desktop a gente já tem isso definido, vamos pular essa etapa. Segundo passo, instalar o Epinio dentro do cluster utilizando Helm. Mas você não falou que era fácil, agora eu também preciso entender como é que funciona o Helm. Sabe o que é mais legal? O Rancher Desktop já faz isso pra gente. Deixa eu te mostrar como que a gente instala o Epinio dentro do Rancher Desktop. Dentro do nosso Rancher Desktop, você tem a aba Extensões. Em extensões aparecem vários itens, todos eles vocês podem testar, mas hoje a gente vai focar justamente no Epinio. E como a gente instala o Epinio dentro do Rancher Desktop? Vamos fazer comigo. Dentro da extensão, você clica e tem um catálogo. Você vai ativar o catálogo do Epinio apertando em instalar. No meu caso já está pronto, então para vocês basta esperar um pouquinho e essa aba do Epinio já vai aparecer. Segundo passo, clicando na extensão, a gente consegue justamente clicar agora no botão de instalar. A gente vai fazer a instalação do Epinio dentro do nosso cluster do Rancher Desktop. Pronto, instalamos o Epinio, ele já está em execução dentro do nosso cluster Kubernetes. Ah, mas não é possível, eu só acredito vendo a tela do Epinio. Não seja por isso, basta clicar aqui em abrir, anote o usuário e senha, por padrão admin password. Abrindo, a gente tem a página já default do Epinio. Aqui a gente começa nosso desenvolvimento local, pessoal. Vou fazer um pequeno tour aqui com vocês. Dentro dessa tela do dashboard, a gente consegue navegar dentro dos namespaces, tudo bem? Se você já é familiarizado com Kubernetes, sabe como é que funciona. Se não, a única coisa que você precisa entender é que as aplicações conseguem ficar separadas para cada time. Por exemplo, aqui dentro eu tenho um namespace chamado Dev Time A.
seria o nosso time A de desenvolvimento que está fazendo uma determinada aplicação. Se eu quiser criar um novo namespace, basta clicar aqui e eu posso chamar, por exemplo, de dev time B. Pela analogia, essa seria o nosso namespace para o nosso time B de desenvolvimento. Já uma parte legal, a gente consegue separar as aplicações em namespace para que um não interfira no trabalho do outro. Bacana! Vamos seguir, a gente já consegue ver que nenhuma aplicação está residindo em nenhum desses namespaces. Caso eu queira trabalhar com uma aplicação já desenvolvida, uma aplicação pronta, o Epinho também entrega para você, dentro da aba de serviços, alguns catálogos. Dentro desse catálogo você consegue, por exemplo, já instalar um MySQL, um Redis, um Postgres e até mesmo uma aplicação de mensageria com o Rabbit. Vamos mostrar como é simples subir essa aplicação? No meu caso, eu vou subir o MySQL e eu vou selecionar nesses 3 pontinhos a opção Criar. Lembra da importância que eu falei sobre namespace? Aqui a gente vai escolher para onde que vai essa aplicação. No meu caso, vou colocar o time A. Aqui eu escolho o catálogo de serviços, então dentro daquele nosso catálogo eu escolho qual que eu quero deployar. No meu caso, eu vou subir aqui o nosso MySQL. Dou um nome para ele, esse nome pode ser o que você quiser, então vou colocar MySQL do time A e clico em criar. E tá lá, depois de alguns minutinhos, a nossa aplicação já aparece aqui dentro das nossas instâncias de serviço e no caso ela está no status de ainda não pronto. Tem alguns recursos que ainda está subindo e daqui a alguns minutinhos ela fica igual essa minha aplicação do Redis, que no caso já está pronta. E aqui, pessoal, a gente aprendeu como subir uma instância dentro de um catálogo já existente, tá? Lembrando que você pode estar livre para colocar aqui dentro o seu próprio catálogo, a sua própria aplicação, para fazer os testes locais, tá? Agora, vamos fazer o deploy de uma aplicação mais interessante. Dentro do nosso site do próprio Epinho, a gente tem uma documentação, alguns tutoriais para início rápido. Então, dentro de Quick Start, em docs.epinho.io, a gente tem aqui um passo a passo justamente para instalar o Session Manager, caso você esteja utilizando o Kubernetes fora do Rancher Desktop, como que você instala o Epinho com o Helm Chart, tá? E todos esses passos a gente pode pular, porque o nosso Epinho já está instalado. Então, pessoal, eu já vim aqui para o meu VS Code, boatos que o time de desenvolvimento ama essa interface, e ela realmente é legal, porque aqui eu já estou com meu terminal, meu Linux acessível. O que a gente precisa fazer, que eu acabei não comentando, é justamente instalar o CLI do Epinho. Então eu coloco aqui a tela, o que a gente vai precisar é acessar dentro de Installation. Depois de instalar o Epinho, a gente instala o CLI, né, para a gente conseguir fazer o acesso através do terminal. No meu caso, eu vou baixar essa versão do Linux, copio e já colo aqui direto dentro do meu VS Code. Beleza, o Epinho foi instalado, dando um ls ele aparece aqui, tá? O que vocês precisam fazer é justamente dar um chmod mais x Epinho para justamente tornar ele executável. E agora basta executar o Epinho com ponto barra Epinho. Ele já vai mostrar aqui alguns recursos, né? Você precisa passar alguns parâmetros. A gente vai listar algum deles aqui agora. Primeiro ponto que a gente vai precisar agora fazer depois do Epinho instalado é justamente dar um login. A gente vai dar login no server do Epinho para que a gente consiga fazer algumas interações, como por exemplo, listar as aplicações, listar os namespaces que a gente criou e até mesmo dar o push numa aplicação que você construiu. Então vamos aqui fazer o nosso login. Eu vou executar ./epinho login -u admin, é o nosso usuário padrão. E agora eu vou passar a minha URL. Copiei e colei a URL, dá Enter e ele vai pedir a sua senha. Lembrando que a nossa senha é super segura, é a password. Vai pedir para você aceitar o nosso certificado. Eu não sei se vocês repararam, mas o certificado não é válido, a gente está utilizando um próprio. Se vocês quiserem depois colocar o próprio de vocês autoassinado, também é uma medida recomendada. No nosso caso, a gente só aceita, digita Y e avança. Beleza, no meu caso, ele apareceu aqui um warning. Pode ser que para vocês não apareça. O que aconteceu? Eu tenho uma versão do server do Epinho diferente do client. Tá? Então isso é até legal, caso aconteça. Ele já até mostrou como a gente corrige. Então Epinho
client sync, enter, e espera um pouquinho para que ele faça esse sync. As versões tanto do servidor quanto do cliente precisam ser as mesmas. Pronto, rapidinho, a gente já atualizou agora a nossa versão. Lembrando que o meu aconteceu isso porque eu já tinha o Epinho instalado. Se vocês lembrarem lá no início do vídeo, eu falei que eu já tinha ele instalado, então por isso aconteceu, tá? Vamos então agora checar se de fato a gente está logado dentro do nosso Epinho. A gente pode usar o comando epinho settings show. Bacana, olha o que apareceu aqui pra gente. Ele disse que as configurações estão salvas, né? E ele mostrou aqui algumas chaves e valores que a gente definiu, né? Definido por padrão. Então, a URL da nossa API, a URL do nosso WSS, tá? E os nossos certificados estão presentes. Então, isso é uma forma de você ver que se de fato logou dentro do seu Epinho. Gabriel, tá muita enrolação. Vamos agora direto ao fato. Como eu faço o deploy de uma aplicação? Perfeito. Vamos aqui comigo. Eu vou puxar a telinha, porque aqui também tem uma cola dentro do nosso Quick Start, tá? Então, o procedimento que eu estava fazendo com vocês, a parte de login, a gente vai direto dentro da parte de dar o push numa aplicação. Aqui, a gente vai usar um exemplo que está dentro do Git do próprio Epinho, tá? Então, você vai dar um git clone e depois você vai entrar dentro do diretório Epinho Assets. No meu caso, eu vou simular que eu estou fazendo esse git clone, deu enter e você já vai ter justamente esta pasta do Epinho instalada e aparecendo para vocês aí no VS Code. Entrando na parte de assets, a gente tem os nossos exemplos. Então, dentro dos exemplos, ele já entrega para a gente um do Golang, um exemplo caso você queira subir uma aplicação aqui que mostra algumas coisas, tá? E, no nosso caso, eu já fiz também uma aplicação de teste que ele faz imprime uma telinha que está em PHP, tá? E aí basicamente ele é muito simples, ele tem aqui a nossa aplicação e a gente vai fazer o deploy dela. Se vocês perceberem, pessoal, aqui está na mesma linguagem que a gente usa no dia a dia, tá? Os desenvolvedores já estão familiarizados com esse tipo de aplicação. Aqui eu estou utilizando o PHP, mas pode ser um Node.js, pode ser Ruby, pode ser várias outras aplicações, tá? Então, basicamente, tem isso pronto, você já está pronto para fazer o deploy dessa aplicação dentro de Kubernetes. Você quer ver como? Então, uma vez que você tem sua aplicação, a gente tem que lembrar sempre de acessar aonde que ele está aqui dentro do seu diretório, tá? No meu caso, está aqui dentro da área montada, dentro de Epinho, dentro de Assets, ok? Eu consigo listar aqui minhas aplicações. E agora, basta a gente chamar o nosso arquivo de Epinho, né, o nosso binário, e eu vou agora fazer um push. Vou enviar ele para dentro do nosso Epinho. Antes disso, eu posso também ter a função de entregar um nome, e aí eu vou chamar minha aplicação de sample app, tudo bem? E também eu vou dizer aonde que ela está. Então, por isso que eu precisei sair de dentro do path. Aqui eu vou passar ele para ficar mais interativo, justamente dentro de sample app. Essa é a minha aplicação aqui. Basta agora apertar Enter. E olha que bacana. Se vocês olharem, ele está aqui já pegando o nosso manifesto default, ele está pegando já o nosso nome, identificou qual que é a origem, né? E qual que é o target do namespace. Aqui é um ponto interessante também, pessoal. Eu poderia ter passado o namespace, né, para onde eu quero fazer o deploy dessa aplicação. Então daqui a pouco eu vou fazer de novo esse procedimento com vocês, mas basta você passar o parâmetro de ---- namespace e ele aconteceria, tá? Subindo aqui um pouquinho, apareceram alguns logs que a gente tem. Ele coletou, né, todo esse resource, fez o upload da nossa aplicação e ele está agora jogando o nosso código para staging. Pessoal, aqui por detrás ele está utilizando o Paqueto para fazer toda essa parte de build. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona todo esse tráfego em um GIF muito legal. Eu estou aqui dentro do site do Paqueto, tá? Mais uma vez, é uma solução open source que está embutido dentro do Epinho. E a gente tem justamente essa premissa, né? As aplicações aqui que você consegue já buildar de uma vez, é o motor que a gente utiliza dentro do Epinho. Então a gente consegue fazer isso com código-fonte de uma aplicação que esteja em Java, que esteja em Go, em Node.js, Python, enfim. Todas essas aplicações que estão aqui são os tipos de código-fonte que você consegue utilizar para fazer esses builds das aplicações.
O .NET também aparece aqui e é muito interessante porque a gente tem muitas aplicações hoje rodando dentro de Windows que estão majoritariamente dentro de .NET. Então, quando a gente quer justamente navegar de um Windows para um Linux, ainda mais dentro de um Kubernetes, o processo é dificultoso. Então, trabalhando já dentro do paquete, utilizando o Epin, o Ranch Desktop, você consegue fazer esse procedimento muito mais rápido. E como que ele faz? Né? Ele é construído justamente da sua aplicação, chama o paquete e ele cria aqui o seu build, né, completo. Você pode fazer isso tanto em cima de próprio Docker, como também o Kubernetes, que é o que a gente está utilizando aqui hoje. Direto para a parte interessante, como que ele funciona, né? Vocês vão ver o log do VS Code, eu vou mostrar exatamente isso acontecendo, mas esse fluxo aqui é interessante. Você viu que ele começou na parte do certificado do CA, ele pegou o certificado da sua aplicação, empacotou aqui dentro, e aí ele passou camada por camada fazendo justamente o build da aplicação. Então ele identifica qual é a sua aplicação, começando aqui de novo o GIF. Está rodando em cima, né, do sistema base. Sua aplicação, ele vai detectar qual é e vai justamente entender. Ok, é um Node.js nesse caso. Todos os comandos que você executou, ele vai separar em estágios. Tá? Então ele vai ter o passo de justamente pegar a engine do Node, pegar o npm install, npm start, enfim, trabalhar com todas as dependências da sua aplicação. Por final, ele encapsula tudo isso dentro de uma imagem que já está pronta para rodar dentro de Kubernetes. Então essa é a magia, é assim que funciona. Então, vamos ver como é que foi aqui dentro do nosso VS Code. A gente tem os passos, os procedimentos do paquete aqui sendo identificados através dos logs. Então, por exemplo, a gente tem justamente a criação de um tar, onde ele é explodido, né, e enviado para dentro do paquete. Vai fazer o build na nossa aplicação, do pacote. Tá? E tudo isso é feito nesse procedimento aqui de cima. Segunda parte, a gente tem a parte de detecção. Então, na detecção, ele vai justamente olhar a aplicação e vai entender qual que é a linguagem, o que a gente está querendo construir. No nosso caso, a última coisa, ele já mostrou que foi um PHP. Então, caso você esteja utilizando, por exemplo, imagem de .NET, nessa parte iria também identificar um .NET. Tá? Terceira parte, ele vai justamente analisar. Então, ele vai construir uma imagem. E aí, que está a parte legal, tá, pessoal? A criação de uma imagem, para quem não tem conhecimento, ela é muito complicada. Você precisa passar por alguns elementos de boas práticas, trabalhar com multicamadas, trabalhar com vários recursos que o time de desenvolvimento às vezes não precisa nesse momento de testes, né? Desenvolvimento de fato. Então, nessa segunda parte, o que ela vai fazer é justamente analisar, né? Então, ela vai baixar aqui a imagem local para justamente trabalhar com o PHP aqui em cima, tá? E o processo de building, aqui que esse processo acontece. Esse processo, pessoal, ele é muito importante. Quando a gente está trabalhando com Kubernetes, o time de desenvolvimento não tem muito conhecimento, ou enfim, quer fazer teste local de forma rápida, você não quer perder tempo criando Dockerfile, pensando nas boas práticas, trabalhando com multicamadas, enfim. A função aqui do build é justamente trabalhar direto com essa versão, uma vez identificada, ela constrói camada por camada dessa sua aplicação que estava escrito através de código aqui em cima. Então foi feito isso e a imagem então é exportada e salva numa registry local aqui dentro do nosso Epin, no caso do nosso Ranch Desktop, que está rodando uma versão de Kubernetes K3S. Tá? Então, olha que legal esse universo, até para a gente explicar aqui o que está acontecendo. A gente tem um cluster Kubernetes que está rodando dentro do Ranch Desktop através do K3S. O Epinho é instalado então dentro do Ranch Desktop e instalado, né, no nosso cluster K3S. Então a gente já tem essa integração e vocês viram o procedimento, a gente não precisou lidar com nenhuma especificidade aqui. A gente só apertou avançar, instalar e tem a nossa aplicação buildada. E voltando aqui para os logs do nosso VS Code, a gente tem o final e de fato a nossa aplicação deployada. Né? Então a aplicação já mostrou que está online, ela está dentro do nosso namespace workspace, né? Mais uma vez lembrando, a gente poderia ter setado o namespace específico na hora, e ele já tem a rota para a gente acessar. Então se a gente clica nessa rota, a gente já tem a nossa aplicação funcional. Então olha só, clicando aqui, eu tenho essa tela aqui, abriu. Então, de novo, nosso certificado, a gente não está lidando com ele dessa vez. Temos a opção de importar, a gente vai só falar que não é segura, e está aqui a nossa aplicação deployada. Então, pessoal, o céu é o limite.
Uma vez que você tem uma aplicação desse tipo rodando dentro das máquinas Windows, máquinas Linux, dentro do ambiente do time de desenvolvimento, o procedimento é muito mais rápido, a sua aplicação já está containerizada. Então, se eu quiser pegar essa minha imagem e jogar para dentro de uma registry e começar a trabalhar com recursos mais avançados também, eu tenho um pontapé inicial. É por aqui que eu começo e, o melhor, começando com as boas práticas também instauradas. Eu mostrei aqui também através do VS Code, né? Mas vamos aproveitar a console que o Epinio entrega para a gente e acessar justamente através do dashboard. Então, aqui na nossa telinha do Epinio, eu tenho aqui os namespaces, né? E agora vocês conseguem ver que eu tenho uma aplicação. Então, nesse caso, das minhas duas aplicações que eu tenho, uma está em execução. Eu posso direto clicar nela e ver que esse nosso exemplo está, de fato, rodando, né? Então, a rota a gente acessa por aqui. A gente consegue ver informações também sobre o nome, sobre a aplicação. Então, se a gente quiser aumentar as instâncias, né, a gente começando a trabalhar já de uma vantagem que o container traz para a gente, que é justamente você aumentar a quantidade de réplicas. Então, quer escalar, quer ver como é que vai funcionar isso, enfim, está aqui acessível, né, através da interface gráfica. Outro ponto legal também é você conseguir usar alguns parâmetros específicos. Nesses 3 pontinhos você consegue executar o shell da aplicação e trabalhar com a imagem. Tá? A imagem base que foi utilizada para criar essa sua aplicação está aqui construída. Então, se você precisar fazer qualquer coisa, qualquer debug, está aqui já o shell acessível. Logs da aplicação também, a gente acessa na aba de logs. Então, sempre que a gente acessar, alguém acessar a nossa aplicação local, a gente vai ver se está recebendo um 200 ok, está dando algum redirect, se está falhando. Você tem esses testes locais aqui também. E caso queira, você também consegue reconstruir a sua aplicação, né? Então, dá um rebuild, construir do zero, dá um restart. Então, o ponto legal é justamente esse. Trabalhar com o VS Code dentro do Kubernetes, né? Ficou muito mais fácil esse processo de build. E pessoal, esse só foi o primeiro vídeo sobre o Epinio. Se você gostou, deixa aqui embaixo nos comentários, reaja, que a gente traz como que fazer coisas mais avançadas dentro do Epinio, inclusive integrar ele dentro de um cluster de produção já em execução dentro do Rancher. Quer ver mais? Então siga a gente aqui embaixo. E aí, viu como foi fácil? Com esses primeiros passos, você aprende a ter sua aplicação construída e o melhor, seguindo as boas práticas. Soluções open source que te ajudam no dia a dia. Segue a gente para mais dicas. Um abraço!